Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Jaqueline Solares e hoje eu estou aqui para dar uma aula de biologia. Falaremos especificamente sobre ecologia e alguns conceitos. É importante lembrar que essa aula será dividida em duas partes, pois temos muito conteúdo para falar aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né, o que é ecologia, né? Essa palavra de origem grega, né, que oikos significa eco, igual a casa, e logos significa logia, que é igual a estudo, né? Então, Ernst Haeckel, que foi um naturalista, filósofo, médico, professor, artista alemão, né, um dos propagadores do trabalho de Charles Darwin, né, contribuiu para mais diversas áreas da área da biologia, né, empregou o termo ecologia pela primeira vez em 1869 em uma das suas obras, onde ele diz que ecologia é o estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente, né? E essas interações, né, que determinam a distribuição e a abundância dos organismos através do tempo. Então, hoje vamos falar sobre conceitos importantes, como nicho, habitat, espécie, endemismo, cosmopolitanismo, espécies raras, espécies abundantes, biodiversidade, biótopo, etc. Biocenose. Então, vamos começar por habitat. Então, habitat, né, nada mais é do que a área de ocorrência do organismo dentro de um limite físico, né, um espaço definido. E a dimensão do habitat vai variar de acordo com o tamanho do organismo considerado. Então, se a gente for considerar, por exemplo, um piolho, o seu habitat nada mais é do que a cabeça, o cabelo, né? Então, aos olhos humanos, é considerado um habitat pequeno. Já se a gente for olhar na ótica, né, de um habitat de uma baleia, um tubarão, né, esses animais aquáticos maiores que estão localizados no oceano, o seu habitat é muito maior, é muito extenso, né? Então, isso sempre vai variar. Já agora vamos falar de nicho ecológico, né, que está fundamentado nesses três pilares, que é condições e recursos, a função que o organismo desenvolve e as relações ecológicas. Então, as condições, né, e recursos consistem, né, no que uma espécie necessita e quais as suas tolerâncias em um determinado ambiente. Já a função, né, fala, né, qual é a função que a espécie desempenha na comunidade em que vive, e as relações ecológicas são estratégias de sobrevivências, né? Como, por exemplo, como elas se reproduzem, o que e como se alimentam, como escapam dos seus predadores, etc. Já a espécie, esse conceito ele é formado por indivíduos semelhantes entre si, que podem reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, é importante a gente deixar claro também o conceito de gênero, né? Que é constituído por um conjunto de espécies. Então, vamos aqui com um exemplo. Tabebuia é um gênero da família Bignoniaceae, né? Para quem não conhece, ou todo mundo conhece, na verdade, que é os ipês, né? Então, é o gênero dos ipês, aquela árvore toda florida, toda linda que a gente vê florescendo no inverno, na primavera. Então, a gente tem, por exemplo, a espécie alba, né, que é o ipê amarelo, rosealba, que é o ipê branco, avelanide, que é o ipê roxo. Então, temos aqui o gênero Tabebuia e as espécies, né? Por exemplo, a espécie alba, que é o ipê amarelo, não vai conseguir se reproduzir, né, cruzar com a rosealba, que é o gênero da espécie, que é a espécie do ipê branco, né? Então, alba se reproduz entre alba, rosealba entre rosealba e avelanide entre avelanide. Deu para entender? E aí vamos falar de endemismo e cosmopolitanismo. O endemismo, né, são espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada área ou região, pois existem barreiras físicas, climáticas e biológicas que delimitam a distribuição da espécie, né? Como, por exemplo, a Vitória regia, né, que é uma espécie do bioma amazônico. Então, ele está presente somente naquele bioma, pois está adaptado às condições climáticas daquele meio. Né? Então, ele é endêmico da Amazônia, daquele bioma. Já os cosmopolitanismos, né, como nós, são as espécies que estão amplamente distribuídas pelo mundo, né? Então, eu coloquei aqui como exemplos o Homo sapiens, né? Porque nós demos conta de habitar todo o planeta Terra. E aí temos as espécies raras, né?
que são as que possuem poucos indivíduos, e as abundantes, que existem muitos indivíduos. Já a biodiversidade, né, consiste na variedade de organismos vivos, considerando os seus mais diferentes níveis de organização, né, sejam espécies, comunidades, ecossistemas, entre outros. Biótopo, né, é um conjunto de fatores abióticos ou bióticos que caracterizam uma comunidade, ecossistema ou um bioma. E também temos a biocenose, né, que é também denominada como comunidade e refere-se ao conjunto de populações que coexistem em um biótopo, os membros que interagem entre si e com o ambiente ao seu redor. É isso, pessoal. Muito obrigada. Daqui a pouco vamos para a parte 2. Até mais!